Olá pessoal, boa noite. Sejam mais uma vez todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula de Direito Constitucional. E conforme nós já havíamos tratado, combinado e já havíamos adiantado também em aula anterior, nós trataremos hoje, daremos sequência no nosso estudo do Poder Legislativo, tratando hoje do tema Estatuto do Congressista. Veremos hoje as várias imunidades parlamentares e com isso nós encerraremos o ponto que estávamos aqui tratando, estudando, relativo ao Poder Legislativo, abrindo espaço agora para nas próximas aulas, na sequência, estudarmos, e darmos ênfase nos demais poderes, sendo que, na sequência, nós analisaremos o Executivo e depois o Judiciário. Com isso, muito provavelmente, já teremos, então, encerrado o nosso primeiro bimestre, já estaremos próximos a isso, Embora o nosso tempo agora tenha relativizado um pouco, mudado um pouco por conta dessa situação pela qual todos nós estamos passando. Porém, com o encerramento dessa temática, nós já estaremos então preparados, após a análise então de todos os poderes e da divisão dos poderes, para o estudo do controle de constitucionalidade. Bem, pessoal, é provável que agora, e a essa altura talvez vocês já estejam a par disso, nós reduziremos a quantidade de videoaulas que serão disponibilizadas, e passaremos a ter as nossas aulas via live. Havíamos já, inclusive, combinado, isso já está definido para o início agora da semana, e estamos apenas aguardando umas últimas definições da coordenação sobre qual plataforma melhor nós utilizaremos, tá bom? Mas, de qualquer forma, nada impede que um tema ou outro seja, de alguma maneira, tratado por meio desta técnica, ou desta plataforma, que são as videoaulas disponibilizadas, inclusive, no nosso canal do YouTube, que agora vocês já conhecem. Bem, pessoal, então vamos dar início ao tema que nós dispusemos a tratar hoje, que é o chamado Estatuto do Congressista. O que vem a ser esse Estatuto do Congressista? Bem, inicialmente, acho que é importante lembrar, quando a gente fala Estatuto do Congressista, nós estamos falando aqui de um conjunto de normas, de regras, sobretudo de natureza ética, relacionadas também às próprias prerrogativas que o cargo e os parlamentares detêm. E isso, pessoal, não é uma exclusividade não, só dos parlamentares, dos congressistas, como nós aqui estamos tratando. Outras carreiras, sobretudo carreiras de Estado ou carreiras que possuem grande relevância no Estado, como a magistratura, o Ministério Público, a própria advocacia, nós temos o Estatuto da OAB, possuem um estatuto, possuem aí esse conjunto normativo, onde são previstas, como eu já disse aqui, algumas prerrogativas para o exercício do cargo, algumas funções que são estabelecidas, são esclarecidas, algumas dessas prerrogativas que, inclusive, nós analisaremos justamente agora, que são as imunidades, o foro por prerrogativa de função, e também, claro, regras éticas, mas nós vamos hoje nos concentrar mesmo nas imunidades, que seriam aqui os pontos que muitas vezes guardam uma maior relevância, e trazem aí uma série de dúvidas e, inclusive, até mesmo polêmicas, como nós já mencionamos, o próprio foro por prerrogativa de função não é foro privilegiado. Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho, como muitos falam, Claro que existe toda uma celeuma, toda uma série de discussão em relação a isso, mas tudo isso nós veremos. Então, por conta dessa importância de ser um tema que chama bastante atenção e tem bastante relevância também no dia a dia, do exercício das funções da República, sendo a parlamentar, sem dúvida, uma das mais relevantes, apesar de todo o desprestígio que a classe sofre hoje, Então, por conta disso, nós daremos essa ênfase e faremos uma análise mais pormenorizada deste tema. Bem, a previsão de boa parte do que nós tratamos aqui vem previsto na Constituição, então esse também é um outro motivo para nós estarmos aqui
nos concentrando, né, e dando a importância devida a essa temática. Muito bem, para que existe, né? Então eu já adiantei algumas coisas, mas por que existe este Estatuto do Congressista? Também ele tem uma finalidade muito importante, muito nobre, né? Que é justamente dar ao parlamentar, e por isso ele é protegido, vamos dizer assim, pelas imunidades, justamente porque se quer, com isso, preservar, se quer privilegiar, se quer incentivar que a atividade parlamentar ela seja feita com independência, né, com liberdade no exercício das atribuições e que o parlamentar ele possa então ter essa, vamos dizer, uma espécie, né, de garantia protetiva, né, contra aquilo que ele fala, contra eventuais processos que possam surgir contra ele, considerando que a atividade parlamentar, muitas das vezes, nós sabemos muito bem disso, ela gera uma série, né, de sabores, de conflitos, de intrigas, e por conta disso é realmente necessário, né, que algum tipo de proteção legal o parlamentar possua, né? Concordem ou não com isso, né, pessoal? É importante a gente diferenciar algumas coisas, né? Muitos vão entender, professor, mas isso não é um privilégio, todo parlamentar, todo político, ele goza desses privilégios. Olha, privilégio é uma palavra que está ligada com a pessoa, né? Fulano é privilegiado porque ele é dotado de uma determinada capacidade econômica, ou fulana é privilegiada porque ela possui uma determinada posição social ou econômica que coloca ela numa situação privilegiada. Percebam que a palavra, a expressão privilégio, ela está ligada com a pessoa, né? Tudo bem que nós estamos falando de parlamentares, e parlamentares são pessoas, mas a ideia de existir essa proteção, né, vamos dizer assim, essa imunidade, essas prerrogativas, é para a proteção do cargo, né? O que a Constituição ela quer fazer é privilegiar e proteger e dar segurança ao parlamento, justamente para que ele possa exercer aquelas duas funções de extrema importância que nós já analisamos anteriormente: a fiscalização político-administrativa e a possibilidade, a sua capacidade, a sua função típica de inovar o ordenamento jurídico, né? Se o parlamentar ele não tiver liberdade para falar, para pensar, para expor suas ideias, claro que dentro de um equilíbrio, né? Que muitas vezes nós vemos aí é um abuso, muitas vezes, dessa liberdade de expressão, dessa liberdade essa liberdade de atuação no parlamento. Todavia, quando nós consideramos aí um país, né, uma civilização, uma sociedade, um ideal de sociedade democrática, nós precisamos também pensar na proteção, nessa imunização que os parlamentares, os cargos dos parlamentares, né, deverão então dar garantia para o exercício da função parlamentar. O suplente de parlamentar, suplente de deputado, suplente de senador, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, de vereador, o suplente, ele também está protegido por esse estatuto do congressista. Um suplente, por exemplo, ele também tem imunidade, como nós veremos aqui, por suas palavras. Voto não, né? Porque ele não vota se ele é suplente. Então nós podemos considerar que a figura do suplente, ela também está aí, de uma certa forma, amparada, né, por essas prerrogativas do Estatuto do Congressista. Olha, pessoal, tem uma frase da ministra Carmen Lúcia, né, que inclusive tratou dessa questão justamente num julgamento que foi levado às instâncias superiores, que ela diz o seguinte, né, ela diz assim: não existe senador suplente, não existe deputado suplente, vereador suplente. O que existe é suplente de senador, suplente de deputado, suplente de vereador. O que ela está querendo dizer com isso? Suplente não é parlamentar. Ele é suplente de parlamentar. Eu vou repetir. Suplente não é parlamentar. Ele é suplente de parlamentar. Então vejam que essa palavrinha de, né,
Suplente e de parlamentar muda toda a história. E o suplente, portanto, não sendo parlamentar, não sendo congressista, não sendo vereador, ele não goza destas prerrogativas. Só vai passar, então, a usufruir dessas prerrogativas, que nós veremos ainda daqui a pouquinho, se, eventualmente, ele assumir o cargo. Por alguma razão, o titular se afasta do cargo, o suplente, então, assume o cargo. A partir daí, ele, então, passará a ficar protegido pelo estatuto e, como nós veremos, pelas imunidades. Então vamos lá, o que são essas tais imunidades parlamentares? Olha, pessoal, como estava dizendo, né, as imunidades, primeiramente, elas pertencem ao cargo, não à pessoa. Não se confundem, portanto, com privilégio. Então, essa palavra nós não podemos usar. Do ponto de vista técnico, não se fala em privilégio de cargo, né? Por mais que se diga, mas professor, eles ganham enormes salários, normalmente são só membros da elite, ruralistas, empresários, esses caras aí todos que já têm privilégio. Tudo bem, isso aí é um problema, talvez seja, vamos dizer aí, um pequeno defeito, pequeno não, né? Talvez um grande defeito da nossa democracia, de não ampliar a diversidade da representação parlamentar, né? Mas isso também está relacionado, né, pessoal? Está relacionado com o amadurecimento que a nossa sociedade deve ter ou deve desenvolver para escolher melhor os seus representantes, certo? Mas uma vez escolhido e uma vez que o cargo, né, esteja sendo exercido por essa pessoa, seja ela quem for, a prerrogativa, portanto nós vamos usar essa palavra prerrogativa, pertence ao cargo. E a imunidade é isso, é uma prerrogativa, né, que garante liberdade no exercício das atribuições parlamentares, para que o parlamentar, de fato, ele faça todas aquelas funções desde que, claro, com compromisso e responsabilidade, de fiscalizar os demais poderes e de, obviamente, inovar e criar boas e eficientes leis, normas, né, que beneficiem toda a nossa sociedade, sem que com isso ele então tenha receio, medo de atuação e até mesmo de perseguição. Porque é claro, né, que se um parlamentar ele vai lá, né, desagrada um determinado setor, imagine estabelecer agora, né, como nós tanto tem sido cobrado, né, a necessidade, por exemplo, de se estabelecer uma tributação contra grandes fortunas, dividendos, lucros, né, exorbitantes de bancos e de grande parcela do empresariado. É claro que isso vai desagradar esses setores, né, que infelizmente não tem compromisso nenhum com uma mais justa distribuição de renda num país já tão desigual como o nosso. Então, se surge aí um parlamentar com uma proposta, né, justa, necessária, né, de se estabelecer, por exemplo, uma tributação sobre lucros, grandes heranças, sobre grandes ganhos de capital, evidentemente que ele pode aí começar a sofrer algum tipo de perseguição. E é nesse momento, então, que é necessária a garantia que que pode vir a ser prevista por esse tipo de prerrogativa. Portanto, só para ficar bastante claro e fixado, né, nós vamos aqui tratar das imunidades, que elas dão essa liberdade de atuação aos parlamentares, independente de quais sejam as legendas, né? O importante é que o parlamentar ele tenha a independência, tenha independência, tenha autonomia de atuação sem temer qualquer tipo de perseguição. E por conta disso nós entendemos que imunidade não é privilégio, não é do indivíduo, não é da pessoa que ocupa o cargo, mas sim do parlamento, da instituição. São prerrogativas institucionais, não individuais. E justamente por serem institucionais e não individuais, essas prerrogativas são irrenunciáveis. Não pode o parlamentar, o congressista, até mesmo o vereador, dizer, olha, eu não quero essas prerrogativas, não quero essas imunidades, eu quero abrir mão disso. Ele não pode, porque não pertence a ele, pertence ao seu cargo. Se ele quer abrir mão da prerrogativa, que renuncie ao cargo, abandone, né? Mas ele, enquanto parlamentar, não pode renunciar abrir mão destas prerrogativas. E vejam, tão importantes são
essas imunidades, essas prerrogativas, como nós estamos tratando aqui, que até mesmo se nós estivermos em situações, né, de abalo social, abalo institucional, o parlamentar não perde essas prerrogativas, como aliás aconteceu e acontecia no passado com as ditaduras, né? A Constituição ela vai tratar aqui, ó, que essas imunidades, ó, parágrafo 8º do artigo 53, as imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da respectiva casa. Enfim, nem mesmo nós estamos em estado de sítio, em período de abalo, né, social, econômico, durante período de guerra ou ameaça de guerra, o parlamentar, então, perderá essa prerrogativa de tão importante e relevante que ela é para o pleno funcionamento da República e da democracia. Agora, uma observação importante, pessoal, no caso de licença do cargo, se o parlamentar, por algum motivo, ele se afasta, né, do seu cargo, ainda durante o mandato, né? Mas, por exemplo, ele é convidado ou é convocado, né, a ocupar um cargo de ministro no âmbito federal, ou secretário de governo no âmbito estadual, nesse caso, ao deixar e se afastar do cargo, ele deixa também de ter essas imunidades. É esse o entendimento que o próprio STF já estabeleceu em relação a isso, e inclusive com relação à prerrogativa de função. Tem um aspecto importante que nós vamos analisar em relação à prerrogativa de função, que está relacionada com a competência de quem julga o parlamentar. Um problema grave aí da prerrogativa era o chamado sobe e desce do processo, né? Porque o parlamentar muitas vezes ele estava no cargo, começava a ser processado perante lá o tribunal competente. Ele perdia o cargo ou se afastava dele, perdia o foro, aí aquele processo descia para a instância. Nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, muitas vezes havia grandes atrasos no julgamento, o processo prescrevia e aquele parlamentar, muitas vezes por ter praticado lá um determinado crime, se safava, ficava livre, ficava impune por conta da prescrição. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Bem, com relação às imunidades, nós temos uma classificação a ser feita e vamos seguir a ordem, então, desta classificação. Existem duas espécies de imunidade, as chamadas imunidades absolutas, também são chamadas de imunidades materiais, substanciais, reais, ou simplesmente de inviolabilidade, né, quando a gente ouve, né, que o parlamentar é inviolável por suas palavras e por seus votos, né? Inviolabilidade está relacionada, então, com as chamadas imunidades absolutas. E, segunda espécie ou classificação das chamadas imunidades é a chamada imunidade relativa, também chamada processual, formal ou adjetiva. As imunidades formais, elas são divididas aí basicamente em 4 subespécies. Foro por prerrogativa de função, em razão da prisão, em razão do processo e testemunhal.